Paz do Senhor, irmãos. Todos estejam na graça de Deus. Irmãos, nós estávamos dando continuidade à nossa leitura e hoje nós estamos no livro de Jó, né? Que fala sobre aquele homem sobre um homem que era fiel a Deus, que foi fiel em suas batalhas até o final e não desistiu de servir e adorar a Deus. É um homem íntegro, foi um homem verdadeiro, né? E que Deus o amou. Hoje nós estamos indo para o capítulo 4 do livro de Jó, que fala sobre ainda fala sobre os amigos dele, né? Eliafaz repreende Jó. A pessoa inocente não é castigada, diz ele. Acho que ele queria dizer para Jó que Jó não merecia passar por tudo aquilo que ele estava passando. Se ele estava passando é porque alguma coisa ele tinha feito. Então ele estava julgando, né, a pessoa de Jó. Respondeu Eliafaz, o demanita, e disse: Se intentarmos de falar de tu enfadarás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que tu ensinavas a muitos e fortalecia as mãos fracas. É verdade que Jó fez isto quando era o homem mais poderoso do Oriente. Agora Eliafaz está dizendo que Jó, o que ele aconselhava estava errado. Entretanto, era Eliafaz quem estava errado. Aos que tropeçam, as tuas palavras os sustentavam e esforçavas os joelhos que desfaleciam. Mas agora que o mal sobreveio a ti, tu te enfadas e ao tocar a ti, tu te perturbas. Porventura não era o temor da tua confiança e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Repensa agora, qual foi o inocente que já pereceu? E onde estão os retos que foram destruídos? Irmãos, irmãs, Eliafaz, ao escutar Jó amaldiçoar o dia em que nasceu, houve o suficiente para lhe convencer de que, apesar da vontade de Jó, externada no passado, para ajudar os pobres, instruir aos necessitados e sustentar os fracos. Ele era um homem ímpio, que tinha cometido muitos atos pecaminosos em secreto, e agora estava colhendo o que ele tinha semeado. Consequentemente, este amigo argumentava que todos os atos de bondade públicos e privados de Jó no passado foram simplesmente para disfarçar e encobrir o seu verdadeiro eu. Eliafaz chamou a atenção para o fato de que, observando o que tinha acontecido a outros homens ímpios, conclui-se que a colheita de Jó era algo simplesmente normal e esperado para alguém como ele. O julgamento de Eliafaz, ele quis dizer que Jó era um homem pecador, era um homem ímpio, e que ele escondia por trás daquilo tudo a bondade que ele tinha. Mas não sabendo Eliafaz que quem estava errado era ele próprio, porque Deus não via nada disso em Jó. Conforme eu tenha visto que lavram iniquidade e semeiam a injúria, cegam o mesmo. Perecem pelo fôlego de Deus e pelo espírito do furor são consumidos. O rugido do leão e a voz do leão e os dentes dos leões são quebrados. O leão velho parece por falta de presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Eliafaz está se referindo a Jó como um leão velho, que estava por perecer. De fato, Jó tinha 70 anos nesta época, e ainda viveria até os 210 anos. Portanto, o que agora aparentava ser o seu fim não era. De fato, todo crente deve tomar por si essa lição. Muitas vezes nós imaginamos que estamos no fim. Muitas vezes nós imaginamos que tudo tem acabado. Mas nós temos que entender que a última palavra vem de Deus. Eliafaz, o amigo de Jó, via Jó como o último suspiro, que ali era o final da vida de Jó, que ali Jó ia perecer e morrer. Mas Deus estava preparando algo muito melhor para Jó. Eliafaz conclui que Deus é justo em castigar a Jó. Olha só. Agora uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam algo dela. Em imaginações e visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor.
e estremeceram todos os meus ossos. E um espírito passou por diante de mim que fez com que se arrepiasse o cabelo de minha carne. Parou um vulto diante dos meus olhos, cuja feição eu não conheci, e havia silêncio e ouvi uma voz que dizia: Acaso o mortal será mais justo do que Deus? O homem, porventura, será mais puro do que o Criador? Nessa visão, Eliavaz teve, veio do Senhor ou do espírito maligno. O 15º versículo diz que foi um espírito, o que significa que isso não veio de Deus. Seguramente, Satanás e os seus espíritos às vezes dizem a verdade, mas somente para transformar depois numa mentira muito maior. E isto é o que está acontecendo aqui. Eis que seus servos, ele não confia e atribui loucura aos seus anjos, quanto mais aos que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados mais facilmente do que uma traça. Desde a manhã até a tarde, são quebrados e se perdem para sempre, sem haver quem faça caso disso. A sua formosura, porventura, não se perde com ele mesmo? Morrem e sem sabedoria. Capítulo 5, irmãos. Eliafaz conclui que Jó é um perverso. Nossa, que amigos, né, irmãos? Aqui nós vemos como são os falsos amigos, né? Ali, ao invés dele levar palavras para ajudar, para amenizar a dor que Jó estava sentindo, ele botava Jó cada vez mais para baixo. Agora, pois, chama a ver se há quem te responda para qual dos santos se voltarás. Irmãos, certas pessoas no catolicismo romano tentaram usar este versículo para justificar suas orações dos santos. Entretanto, o argumento desse versículo é para demonstrar a inutilidade de tal oração. O argumento de Eliafaz para se tornar mais agudo, mais direto e mais penetrante, agora ele vai derramar sobre Jó o sarcasmo. Ele está zombando de Jó, irmãos. E é certo que a ira destrói o louco, e ambicioso é consumido pela inveja. Eu vi o louco que lançava raízes e na mesma hora amaldiçoava sua habitação. Os seus filhos estão longe da salvação, na porta serão despedaçados e não haverá quem os livre. A sua colheita comerão os famintos e a tirarão até o dentro dos espinhos, e os sedentos beberão a sua fazenda, porque a iniquidade não procede do pó, nem do sofrimento brota da terra, Mas como as faíscas se levantam para voar pelo ar, assim um homem nasce para a aflição. Eliafaz afirma Jó que tem que confessar os seus pecados. Que os pecados Jó tinha, irmãos, para confessar? Certamente eu procuraria Deus e entregaria a ele a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Ele dá a chuva sobre a terra, envia as águas pelos campos. Ele põe os humildes em lugares altos e os exaltados são exaltados a um lugar seguro. Ele frustra as maquinações dos astutos, de maneira de que suas mãos não possam efetuar coisas algumas. Já foi acusado aqui de ser astuto, mas Deus, como diz ele faz, via através da astúcia de Jó. Ele prende os sábios na astúcia deles mesmos e conselho dos perversos é emprudecido. De dia eles encontram as trevas e ao meio-dia andam as apalpadelas, como se fosse noite. E livra o necessitado da espada e a boca dos ímpios da mão violenta. Assim a esperança para o carente e para a iniquidade fechara a sua boca. Eis que ditoso é o homem a quem Deus repreende, não desprezes, pois a correção do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere as suas mãos cura. Em 6 angústias te salvará e na 7ª nenhum mal te tocará. Irmão, uma vez mais a ideia, ao menos como a expressa por Eliafaz, é que alguém está caminhando na justiça, nenhum mal tocará, portanto Jó foi julgado como injusto. Na fome ele te redimirá a morte, e da guerra
do poder da espada, do açoite da língua estará encoberto. E não temerás a destruição quando vier. Da destruição e da fome te rirás, e não temerás os animais do campo. Pois até com as pedras do campo terás o teu pacto, e as feras do campo estarão em paz contigo. E saberás que há paz em tua tenda, e citarás a tua habitação e não pecarás. Deste modo também saberás que a tua descendência se multiplicará e a tua posteridade como a erva da terra. E irás na velhice à sepultura, como feixe de trigo que se recolhe o tempo. Eis que já temo inquirido isso, o qual é assim, ouve a medita para o seu proveito. Capítulo 6, a resposta de Jó a Eliafaz. Jó respondeu dizendo: se pesassem de modo justo a minha queixa e juntamente a minha miséria fosse posta numa balança, porque certamente seria mais pesada do que a areia dos mares, e por isso as minhas palavras têm sido engolidas. Por que então em mim as flechas do poderoso, cujo veneno arde, suga o meu espírito, terrores de Deus combatem contra mim? Acaso sussurrará o jumento montém junto à erva? Ou mugirá o boi junto aos teus pastos? Ou se comerá o que é insípido sem sal, ou haverá sabor na clara do ovo? As coisas que a minha alma não queria tocar são para mim como comida repugnante. Quem me dera que se cumprisse na minha petição e que Deus me desse o que espero. Irmãos, muitos cristãos, sentindo-se pressionados, chegam ao ponto de pedirem a Deus o que não é conforme a sua vontade. Jó queria morrer. Esta era a sua petição. Deus não responderia a sua oração. Ele tinha algo muito melhor do que a morte para Jó. Assim somos nós, irmãos. Muitas vezes nós pedimos as coisas erradas para Deus. Às vezes estamos pedindo algo que Deus não vai nos fornecer. Porque tudo é na vontade dele, tudo é para ele, somente por ele e é dele. Quando nós pedimos algo a Deus que não está na vontade dele, Deus não dá, irmãos, não adianta. Nós temos que entender que tudo é a vontade dele, que na hora certa Deus nos manda algo para que nós entendamos que tudo é ele que resolve na nossa vida. Tu acha que você resolve seus problemas porque você tem condições para isso? Não, é porque Deus permitiu que você resolva. Se você sai das trevas, é Deus que está tirando. Se você sai do vale, é Deus que está te tirando. Se você não está mais no deserto, é porque Deus te tirou. Assim como Deus fez com aquele povo no Egito. Aquele povo poderia ter sido obediente a Deus. E todos eles poderiam ter chegado à terra prometida, irmãos. Mas eles não chegaram, porque eles não fizeram a vontade de Deus. Eles pecaram, eles se afastaram de Deus, eles esqueceram Deus no meio do caminho. Devido à turbulência que eles passavam, eles se afastavam mais e mais de Deus. Então nós temos que entender que por mais turbulência que nós passamos, nós temos que estar na presença de Deus, nós temos que buscar a Deus todos os dias, porque só assim Ele fará algo na nossa vida. Você está com dor, agradeça a Deus, porque Deus vai te curar. Há alguma enfermidade te perturbando a sua mente? Entrega para Deus, Deus vai cuidar. Está desempregado? Entrega as suas causas para Deus, irmãos, porque é só Ele que vai resolver nas suas vidas. Nós não podemos resolver nada. Só Deus pode resolver por nós. Podemos não acreditar. Muitos não acreditam que nós só conseguimos algo na nossa vida se nós entregarmos a Deus. Por isso que eu repito sempre a vocês, irmãos, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós todo o tempo. Ele não para de nos cuidar, Ele está atento a tudo, Ele está nos olhando, Ele está nos guiando, irmãos. Muitas vezes os livramentos que nós temos, muitas não, todas as vezes os livramentos que nós temos é Deus que está nos livrando de algo ruim.
E aqui, os amigos de Jó acham que Jó ele mereceu passar por tudo isso que ele está passando. Mas não, isso foi só um propósito que Deus teve na vida desse homem. Porque Satanás, ele desafiou a Deus. Que ele achava que se ele tirasse tudo que Deus protegia Jó, o muro de Sebe que ele protegia, a família de Jó, Jó principalmente, Jó ia pecar, ia blasfemar contra Deus. Então ele ia se voltar para o diabo. Mas não, Deus permitiu que isso acontecesse para o diabo ver o poder que Deus tem nas nossas vidas. Porque o diabo, ele não tem poder de invadir a sua casa, ele não tem permissão de destruir a sua vida. Se ele chegar a tocar em você, Deus não permite que ele tire sua vida, que é a alma de Deus. Deus pode permitir, mas ele está guiando, ele está de olho. Satanás, ele é somente um anjo caído. Quem cuida é Deus, quem trata é Deus. E Satanás tem que obedecer a Deus, como nós obedecemos. Amém? Quando Jó repreende o amigo dele, quando ele pede, né, para Deus, ele está pedindo algo para Deus que Deus não vai permitir manter para ele. Porque quando Jó pede a morte, ele não tem ideia da vida que Deus está preparando para ele. Então Deus não pode permitir a morte para Jó. Jó repreende seus amigos por causa das palavras, sim. O que está aflito devia ser consolado por seu companheiro, mesmo se abandonasse o temor do Onipotente. Jó procura misericórdia da parte de seu amigo, mas não encontra nada. O patriarca diz que o seu amigo ultrapassou o limite, demonstrou por sua atitude que não tinha temor a Deus. Lamentavelmente, a maioria dos cristãos não tem nenhuma consideração ao acusar e condenar categoricamente aquilo do que não tem conhecimento nem entendimento. E faz isso porque também nem tem muito pouco temor e tem muito pouco temor a Deus. É a razão e a justiça própria. Meus irmãos, mentindo-me aleivosamente, me trataram como um ribeiro, passaram como correntes impetuosas, que estão escondidas pela geada e encobertas com a neve, que o tempo do calor são desfeitas ao derreter e em aquentanto desaparecem do seu lugar. Separam-se do caminho do seu rumo, sobem o vácuo e se perdem. Aos caminhantes de Temar, os veem, os caminhantes de Abá, esperam por eles. Mas foram envergonhados por sua esperança, porque chegando ali acharam-se confusos. Agora, certamente, como eles sois vós, que o verem minha tortura temestes. Esses amigos acreditam que Jó era um objeto da vingança divina e temeram, não lhe demonstrando simpatia, pois poderiam envolver-se em seu castigo. Os amigos de Jó eles estavam tão enganados que eles achavam que eles poderiam se envolver naquele castigo que Jó estava passando, que se Deus estava castigando Jó, poderia castigar eles também. E esse é o mal de muitos cristãos. Às vezes eles evitam de ajudar o próximo que está sofrendo, achando que se ele fizer aquilo, ele vai estar pecando e Deus irá condená-los também. Mas não é assim, não. Nós temos que entender que Deus, ele cuida dos seus. Se chega ao ponto de Deus castigar alguém, Deus não está castigando porque aquela pessoa merece, não. A gente tem que entender que a história de Jó foi testado por Satanás.
Satanás testou. Você sabia que o inimigo, ele testa os cristãos, ele testa nós. Hoje, no mundo que nós vivemos hoje, nós somos testados a todo momento. Ele testa a nossa fé, a nossa confiança. Ele testa para saber se realmente você confia no... Perdão, irmãos. Se realmente você confia no Deus que você serve. Sabe, irmãos, irmãs, muitas vezes eu passo por peleja. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí do outro lado também passam. Nós passamos por peleja. Mas se nós acreditarmos que nós passaremos por essa peleja, mas que nós possamos confiar que Deus pelejará por nós, nós não precisamos lutar. Basta confiar. Porque Deus vem e cuida. Ele peleja por nós todos os dias, irmãos. Irmãos, seja enfermidade, seja financeiro, seja familiar, seja sentimental, todo tipo de problema que surge sobre nossas vidas, nós temos que acreditar que Deus pode fazer muito mais por nós. E Ele faz, irmãos. Ele faz, basta que nós acreditamos. Amém? Jó mantém a sua independência. Por acaso tenho dito eu, traze-me e oferecei-me a mim as vossas fazendas? Ou livra-me das mãos do opressor? Ou redime-me do poder dos violentos? Ensina-me ou me calarei, e faze-me entender o que errei. Quão fortes são as palavras de retidão, mas o que é que repreende o vosso argumento? Pensais em que censurar por palavra, visto que os discursos de um desesperado são como o vento? As palavras de acusações deles não eram dignas de uma resposta. Também lançais sorte sobre os órfãos e fazeis uma cova diante do seu amigo. Tudo isso nos diz que, quando a pessoa está caída, a condenação não serve para nada. O que é necessário é uma mão que o ajude. Eu acabei de falar aqui para vocês. Nós temos que ajudar os que estão caídos, irmãos. Levantar aqueles que estão caídos. Porque é isso que Deus espera de nós. E os amigos de Jó não fizeram isso por ele. Agora, pois, se quiserem olhar para mim, vede, se minto diante de vós, tornai agora, pois, e não haja iniquidade. Voltai ainda, para que considerem a minha justiça nisto. Há porventura iniquidade em minha língua? Acaso meu paladar não pode distinguir coisas iníquas? Jó, em última instância, descobrirá que a iniquidade em sua língua, como há na de todos nós, entretanto, isso não tem nada a ver com estes amigos e com o que eles disseram. Capítulo 7. As dificuldades da vida. Não há porventura um tempo determinado para o homem sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Assim como o servo suspira pela sombra e como o jornaleiro espera o pagamento do seu trabalho, assim me tem feito possuir meses de calamidade, noites de trabalhos me foram preparadas. Se me deitar para dormir, digo então, quando me levantarei? Mas a noite é longa e farto, estou de desassossegos até a alvorada. Veste-me a minha carne de vermes de crostas de pó. A minha pele está asquerosa e se tornou abominável. E os meus dias foram mais ligeiros que as lançadeiras do tecedor e feneceram sem esperança. Lembra-te da minha vida, é como o vento, e o que os meus olhos não voltarão a ver o bem. Os olhos dos que veem agora não me verão mais. Fixará os seus olhos sobre mim, mas não mais existirei. Assim como a nuvem se dissipa e desaparece, assim aquele que desce ao sepulcro não tornará a subir. Não voltará nunca mais para sua casa, nem o conhecerá mais o seu lugar. Jó fala com o Senhor. Portanto, eu não refrearei a minha boca,
Falarei na angústia do meu espírito e me queixarei na amargura da minha alma. Sou eu acaso um mar enfurecido ou uma baleia que me ponhas em guarda? Quando digo a minha cama me consolará, a minha cama atenuará as minhas queixas, então me quebrantas com sonhos e me assombras com visões. E assim a minha alma teve por melhor o estrangulamento e quis a morte mais do que estes seus ossos. Aborreço a minha vida, pois não tenho que viver para sempre. Deixai-me, porque os meus dias são vaidade. O que é o homem para que o engrandeças e ponhas sobre ele o teu coração? E o visites todas as manhãs e a cada momento o proves. Até quando não me deixarás, nem me soltarás até que engula minha saliva? Se sequei, o que te farei? Se pequei, o que te farei? Ó guarda dos homens, por que me tens posto como um alvo para ti, a ponto de mim mesmo isto ser pesado? E porque não perdoa a minha rebelião e remove a minha iniquidade? Porque agora dormirei no pó, e se buscareis de madrugada, já não estarei mais. Qualquer que fosse o problema na mente de Jó, já era tarde demais. Entretanto, que o leitor entenda que o Deus, ao menos enquanto tenhamos fôlego, nunca é tarde demais. Vocês entenderam, irmãos, essa palavra? Enquanto nós tivermos um fôlego de vida, nunca é tarde para buscar a Deus. E foi isso que Jó fez. Bildade, o outro amigo de Jó. Respondeu Bildade, o sulta, e disse: Até quando falarás tais coisas, e as palavras da sua boca serão como um vento forte? Acaso Deus perverterá o direito, ou o Todo-Poderoso perverterá a justiça? Se os teus filhos pecaram contra ele, ele os lançou do fora do seu pecado. Mas se tu de madrugada procurares a Deus e rogares por misericórdia a Todo-Poderoso, se fores puro e reto, certamente todos despertará por ti e fará restauração de morada na sua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá muitíssimo. Pergunta, pois, agora, eu te peço, as gerações passadas dispõem-se-te para inquirição dos pais dela. Pois nós somos de ontem, não sabemos por quantos nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram eles e não te falaram, e o teu coração não tiraram palavras? Cresce porventura o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água, até no seu ferdor, mesmo que não seja cortada, ainda assim, antes de qualquer erva, ela se secará. Bildade considera Jó um hipócrita. Tais são os caminhos de todos os que esqueceram de Deus, e a esperança dos hipócritas perecerá. Porque a sua esperança fica frustrada e a sua confiança é como teia de aranha. Apoia-se sobre a sua casa, mas não permanecerá em pé. Apega-se a ela, mas não se firmará. Igual a uma árvore que está verde diante do sol e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes vão se entrelaçando junto a uma fonte e atenta para um lugar pedregoso. E se arrancarem o seu lugar, este então o negará, dizendo: Nunca te vi. Certamente, este será a alegria do seu caminho, e da terra de onde se transpuser nascerão outros. Eis que Deus não aborrece o reto, nem toma pela mão os malignos. Até te encherá a tua boca de riso e os teus lábios de júbilo. Os que te aborrecem serão vestidos de confusão, e a habitação dos seus ímpios perecerá. Irmãos, aqui nós vemos sobre os amigos de Jó, que Jó cada vez mais se afunda, né, com as palavras dos seus amigos. Eles, ao invés de ajudar a Jó a se confrontar a si mesmo e entender que aquilo tudo que está se passando iria passar, iria
sair da vida dele, que aquilo ali iria acabar, que a confiança em Deus era maior do que tudo. Não, eles botavam ali a hipocrisia. A verdade sobre o assunto era que Jó não era um hipócrita, e sim Eliafaz, Bildade e Zofar. A hipocrisia deles era a hipocrisia da autojustificação. Eles queriam justificar aquilo que Jó estava passando, sem entender que somente Deus justifica as nossas vidas, irmãos. Irmão, Jó passou por uma situação. Vamos ali parar para pensar no fracasso, na derrota, no sofrimento que Jó passou. Jó perdeu a riquezas, Jó, é de menos perder riqueza, bens materiais, casa, gado. Isso para Jó era de menos. Mas imagine você perder tudo o que você tem e do nada você perde sua família. Aqui na Bíblia não fala o sentido da mulher de Jó. Nós vemos aqui que quase não se fala na mulher de Jó. Se falou ali na hora que ela pediu para que ele amaldiçoasse Deus e morresse, né? Mas Deus ainda assim não castigou as palavras dela. Deus não castigou, pelo que eu entendo aqui na leitura, Deus não castigou, porque Deus tinha um propósito na vida de Jó. Depois de todo esse sofrimento que ele passasse, depois de tudo que o inimigo visse, que ele não conseguiu destruir, Deus traria Jó, a sua esposa, que não é tão mencionada, e refaria novamente a vida de Jó, irmãos. E nós vamos chegar lá. É uma história maravilhosa, é uma leitura que nos dá força para entender que nós temos que estar firmado nas palavras de Deus, na palavra do Senhor, porque o livro, a Bíblia, ela não é somente um livro, ela é a palavra viva. Se todos os dias você abrir a Bíblia para ler, você vai ter algo diferente para você ouvir, algo diferente para Deus falar com você. Amém? Vamos orar? Eu quero deixar aqui para vocês, todas as vezes que eu fizer a leitura bíblica, irmãos, eu não vou entrar todas as vezes lendo o Salmo 91, mas eu quero que vocês acompanhem o Salmo 91, o Salmo 23, tá? Mas eu quero que todas as minhas leituras bíblicas eu possa deixar a oração que Deus nos ensinou, para que vocês possam se lembrar todos os dias que essa oração é a principal do dia. É a nossa oração que Deus deixou para que nós possamos falar com Ele. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém? Que o Espírito Santo possa fazer morada na casa de vocês, na vida de vocês, no emprego de vocês. Que Deus possa abrir portas, que Deus possa levar renovo, transformação e vigor na vida de cada um de vocês. Irmãos, entregue a Deus todos os seus propósitos, entregue a Deus todos os seus sonhos, porque somente Ele pode realizar. Que Deus possa realizar sonhos na vida de vocês, mas sonhos que Ele tenha vontade, que Ele permita, não o que nós queremos, porque a nossa vida está à mercê de Deus. E que continue à mercê dele, porque somente ele pode modificar, mudar e transformar nossas vidas, amém? Espero que todos vocês fiquem na graça de Deus, que vocês possam compartilhar, se inscrever no canal, que vocês possam me acompanhar e acompanhar junto comigo a leitura bíblica, que aos poucos nós já estamos no livro de Jó, e eu estou muito feliz por isso, amém? Mesmo com obstáculos, mesmo com coisas que acontecem no dia a dia, mas nós estamos aí, firme e forte. Eu espero que vocês me acompanhem, eu espero que vocês
Leiam junto comigo, né, essa leitura, porque através dessa leitura vocês vão conhecer aquele povo de Deus, aquele povo que esteve na presença de Deus praticamente dia e noite. Amém? Porque se Deus foi capaz de mandar a nuvem de fogo, a nuvem de fumaça, abrir rochas para sair água, se Deus abriu o mar, se Deus mandou cordonice, mandou maná, se Deus fez tudo isso na vida daquele povo no deserto, imagine o que Deus pode fazer nas nossas vidas, irmãos. Não há nada nessa vida que seja maior do que Deus. Mostra para o problema, não é seu, mostre para o problema o tamanho do seu Deus. E não o tamanho de Deus, do problema. Não se preocupe com o tamanho do problema, se preocupe com o tamanho do seu Deus, que é Ele que vai repreender esse problema da sua vida. É Ele que vai trazer resposta para a sua vida. Amém? Fique todos na paz do Senhor.